Olá, meu nome é Paulo Sérgio Moreira e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Aplicação da técnica de fiação por sopro em solução para a produção de tecido utilizando fios de PVA com antisséptico, o digliconato de clorexidina. Neste trabalho foi realizado um estudo das técnicas de eletrofiação e fiação por sopro em solução para fabricar tecidos de fio de poliálcool vinílico com digliconato de clorexidina, que serão empregados para o tratamento de lesões e queimaduras na pele. Foi criado um aparato experimental caseiro, inspirado na literatura, para fabricar tecidos por meio da técnica FSS, alterando a composição da solução, acrescentando ou removendo o solvente, o tipo do coletor, fixo ou rotativo, e utilização de uma fonte de ar quente para melhorar a secagem. Foi possível verificar que para melhorar o tempo de secagem do tecido, é necessário acrescentar solvente na sua solução, utilizar coletor rotativo e uma fonte de ar quente. Além de secar mais rápido, visualmente o tecido era diferente em cada situação. Não foi possível fazer uma análise na morfologia para determinar em qual amostras havia menos contas. Nanofibras. As nanofibras são caracterizadas por terem diâmetros em escala nanométricas, longos comprimentos, poros pequenos e alta área superficial por unidade de massa. São fibras geralmente com diâmetros abaixo de 100 nanômetros. O primeiro trabalho publicado foi em 1993. Desde então, pesquisas relacionadas a nanofibras vêm crescendo a cada ano. A figura 1 apresenta uma imagem mostrando a estrutura dos fios de PVA ampliados em 200 vezes e 1000 vezes. Aplicações: próteses médicas e filtros são as áreas em que mais se desenvolvem. Contudo, como pode ser observado na figura 2, há um potencial de aplicações das nanofibras polimétricas em áreas como vestuário de proteção militar e em máscaras cosméticas para a pele. Muitas dessas aplicações estão em desenvolvimento ou não atingiram um nível comercial. Os principais polímeros utilizados são o PE, o PP, o PVA, PET, PBI, PA, PAN e o PVP. Eletrofiação. A eletrofiação foi desenvolvida e patenteada por Formhouse em 1934. É o método mais utilizado para produzir nanofibras, engloba alta gama de polímeros e permite a produção de fibras com diâmetro variando entre 10 nanômetro a 10 micra. A figura 3 é um exemplo de um aparato experimental de eletrofiação com um coletor fixo. Componentes e funcionamento. Para essa técnica é necessário ter basicamente os seguintes componentes: uma bomba de injeção, uma seringa com agulha metálica, uma fonte de tensão e um coletor aterrado. O campo elétrico gerado devido à alta tensão faz com que a solução seja projetada em direção ao coletor. A diferença de potencial é a única responsável em transportar o jato até o coletor. Na figura 4, há um esquema de um conjunto experimental para a produção de tecido por eletrofiação. O eletrodo positivo ele é acoplado na agulha e o coletor negativo é acoplado no coletor. Devido à diferença de potencial, é gerado um campo elétrico que faz com que o jato seja transportado da agulha até o coletor. Parâmetros do processo: distância e diferença de potencial aplicada entre agulha e coletor, rotação do coletor, caso seja de formato cilíndrico, velocidade de injeção do polímero e concentração da solução. As desvantagens do processo são a necessidade do uso de altas tensões. Geralmente a tensão varia entre 5 a 30 mil volts. É necessário coletor aterrado, baixa velocidade e eficiência na formação de fibras e limitações para o uso de solventes. Fiação por sopro em solução, FSS. Essa técnica foi criada por Eliton Medeiros em 2009. É uma técnica simples, desenvolvida devido às carências da eletrofiação, e utiliza conceitos dos métodos anteriores. A figura 5 é uma fotografia mostrando a aplicação das nanofibras diretamente na pele pela técnica de FSS.
Na figura A, o tecido de PLA sobre o tecido humano, e na figura B, a remoção parcial das fibras formadas sobre a pele. Componentes e funcionamento: uma bomba de injeção, uma fonte para injetar o gás, cilindro ou compressor, um regulador de pressão, um coletor e um bico concêntrico são os itens essenciais para a técnica FSS, como pode ser observado na figura 6. Resumindo, a solução é bombeada pelo bocal interno até a corrente de gás, e esse fluxo lança a solução até o coletor. Parâmetros do processo: taxa de injeção, tipo do polímero, distância de trabalho, pressão do gás e velocidade do coletor, caso seja rotativo. As vantagens do processo: altas taxas de produção de fibras, baixo custo de produção, fácil implementação, não há necessidade de aplicar altos campos elétricos e é possível depositar fibras em qualquer coletor, como pode ser observado na figura 5, em que a técnica foi aplicada diretamente no tecido humano. Poliálcool vinílico PVA foi obtido pela primeira vez por Hermann e Reinal em 1924, obtido pela hidrólise do poliacetato de vinila, que é observado na figura 7. Ele é solúvel em água, não é tóxico e é aplicado na indústria para a produção de adesivos, fibras, membranas artificiais e carreador de medicamentos. O digliconato de clorexidina é um agente antimicrobiano mais eficaz da atualidade. É bastante utilizado na odontologia para combater a placa bacteriana e a gengivite. Não permite que bactérias ou fungos desenvolvam resistência à sua utilização. A figura 8 apresenta a estrutura química do digliconato de clorexidina. O procedimento experimental. Primeiro foi preparada a solução PVA-H2O. O PVA foi misturado em água quente a temperatura de 60 graus Celsius. A concentração da solução foi de 100 mg por ml. Após a mistura, a solução ficou em repouso por 24 horas. Enquanto a solução ficou em repouso, observou-se mudança na coloração, passando de branco, como pode ser visto na figura 9, para transparente. O aparato do método FSS, como pode ser visto na figura 10, é formado por uma seringa de 20 ml, um bico contendo uma agulha interna, compressor com pressão máxima de 2,8 bar e um coletor. Para os testes, não foi possível utilizar motor de passo, com isso a injeção da solução foi feita manualmente. Por esse motivo, o tempo de injeção não pôde ser mantido constante para todos os testes. Os parâmetros experimentais. A pressão do gás utilizado foi de 2,8 bar, a velocidade do coletor cilíndrico foi de 2.700 RPM e a distância de trabalho foi de 200 mm, a mesma utilizada por Medeiros. Resultado de discussão. Na figura 11, o filme de PVA obtido não teve nenhuma alteração na solução. Foi observado bolhas na superfície e levou cerca de 20 minutos para secar. O surgimento de bolhas pode ser resultante da evaporação do álcool durante o processo. Com isso, foi preparada uma nova solução sem o álcool. O resultado é mostrado na figura 12. Como pode ser observado, há poucas bolhas, mas o tempo de secagem foi alterado para 40 minutos. Para melhorar o tempo de secagem, foi feito um novo teste, com o secador posicionado no coletor. O resultado é mostrado na figura 13. Nesse teste, observou que a presença de bolhas pode estar associada à taxa de evaporação e não necessariamente ao álcool. O novo teste foi feito mais dessa vez com a solução aquecida a 30 graus. O filme levou cerca de 20 minutos para secar. Para a figura 15, a solução foi a mesma da figura 11, contudo foi usado o coletor rotativo. A amostra levou cerca de 5 minutos para secar. Foi observado que com o coletor rotacionando,
Várias gotículas eram expelidas por força centrífuga. Por isso, justifica que o menor tempo de secagem. Para melhorar ainda mais o tempo de secagem, foi utilizado o secador posicionado a 70 mm acima do coletor. O resultado está na figura 16. Nessa amostra, a consistência ficou mais parecida com o algodão e levou cerca de 2 minutos para secar totalmente. Visualmente, não é possível identificar bolhas. Com esse resultado, foi realizado mais um teste, dessa vez com um secador posicionado 70 mm acima do jato. Esse tecido da figura 17 aparentemente não apresentou bolhas e levou um tempo inferior a 1 minuto para secar. A consistência dele ficou parecida com o do tecido anterior, próximo ao algodão. Conclusões. A técnica FSS é muito rápida e versátil para produzir fios. Foi possível utilizar equipamentos de baixo custo para a produção e, como foi verificado no teste, deve ser utilizado solvente para diminuir o tempo de secagem. O coletor rotativo diminui o tempo de secagem, então também é sugerido que seja utilizado esse tipo de coletor. Para trabalhos futuros, é sugerido utilizar motor de passo para que a velocidade de injeção seja mantida constante e deve realizar uma análise morfológica nos tecidos para verificar se há contas nos fios ou se o método escolhido é o ideal para o PVA. Muito obrigado.